Bom dia, pessoal. É, Bom dia, pessoal. Meu nome é Rogério Messias, sou gerente de projetos aqui da Selecom. Eu vim fazer uma apresentação hoje a respeito de automação da esteira de crédito, tá? Automações em esteira de crédito. É, essa, essa apresentação ela é guiada principalmente pelas dores que muitas empresas de FDIC acabam passando. Então, geralmente envolve o SLA muito alto na liberação de recursos, atrasos na validação de documentos, uma equipe de crédito que é sobrecarregada, a... tem várias peculiaridades na FDIC que só quem trabalha acaba conhecendo. Então, é o horário a febre das 3h30, 4 horas da tarde, né, que é o período de liberação de operações. É um volume muito excessivo também de dados que são descentralizados. Cada área acaba tendo um controle, uma planilha, um envio de e-mail, materiais que são muito diversificados. E essas informações, geralmente, elas não são centralizadas. Elas são pulverizadas e a rotatividade desse time acaba sendo muito alta. Ou seja, eu tenho um especialista de crédito, ele vem de uma casa, ele migra, ele passa um tempo, e toda vez que eu tenho essa migração, eu acabo perdendo um certo conhecimento. Tá? Então, por que esses problemas acontecem, né? Esse tempo, essa questão dessa espera? Né? Falta de padrões, dados são fragmentados, como eu tinha mencionado, verificações são feitas de maneira manual, né? E já o fato de ser feito de uma forma manual acaba dependendo muito do conhecimento centralizado de uma pessoa. Tá? Eu posso ter um analista de crédito porque ele tem o maior conhecimento em empresas do segmento industrial, outro que tenha maior conhecimento dentro de um tipo específico de segmento segmento de agronegócio. Tá? E sem falar na questão da dificuldade, né? Acaba se tornando uma coisa um pouco artística, a, a identificação de riscos. Né? Então, tem um especialista que ele tem esse conhecimento, ele tem uma visão diferenciada, e muitas vezes essa pessoa ela traz um valor agregado à operação que acaba se amarrando muito a ela. Tá? Outra parte, né, da esteira de FDIC, né, quando nós falamos das esteiras, eu tenho várias esteiras que acabam rolando, né, dentro da instituição. Eu tenho a esteira de prospecção, eu tenho a esteira de crédito, eu tenho a esteira de formalização, tá? E eu geralmente eu tenho pouca rastreabilidade entre uma informação, né, entre um segmento lá e outro. E com isso eu perco informação, e se eu perco informação, eu perco qualidade, e se eu perco qualidade, eu acabo gerando algum tipo de perda financeira. Tá? É, Aqui nós temos até algumas situações, né, onde isso acontece bastante. Tá? A esteira de formalização. Eu tenho um prospect, né, que vai se tornar acidente dentro da minha empresa e a formalização acaba dependendo de documentações que ainda não foram entregues. Tá? Essa pessoa, né, esse prospect, ele já entrou dentro da minha esteira de operações, e se eu não tiver essa documentação validada, eu não vou conseguir gerar uma antecipação para ele, porque o fundo depende dessa documentação. Tá? Questões de conciliação bancária. Eu posso ter pouca rastreabilidade na geração de arquivos de remessa que vão para determinadas contas de simples. E eu tenho situações específicas que uma remessa, né, uma operação vai para o fundo ou outro. Tá? E com isso eu vou gerar dificuldades na hora de fazer o registro dessa operação. E eu também tenho outra questão que é muito forte, que a questão da elegibilidade do fundo e também a questão de compliance desse fundo. Então, se eu não tiver um cedente que esteja devidamente registrado, eu não vou ter liberação de dinheiro para ele. Tá? Por consequência, o dinheiro vai ficar parado. Eu vou ter um cedente que ele vai estar insatisfeito porque teve todo um processo que já foi moroso para ele se registrar, né, dentro da FDIC. E para eu acabar gerando um volume maior, né, gerar maior número de operações, eu acabo tendo que
aumentar o número de profissionais dentro da minha esteira. Então, é muito comum, quando nós vamos fazer a análise ao cliente, eu tenho um departamento de cobrança com 20, 30 pessoas. Tá? 20, 30 pessoas executando operações extremamente manuais. É muito comum eu ter uma área de formalização onde que ela discute muito com a minha área de crédito, minha área comercial. Tá? Porque não existe uma visibilidade entre os documentos que foram liberados, foram aprovados, que ainda estão pendentes e, por consequência, eu não consigo ter o registro no meu fundo. Tá? Com a inteligência artificial, nós temos algumas flexibilidades. Tá? Mas o grande ponto aqui que eu quero desmistificar não estamos falando de produto. Tá? Nós estamos falando a respeito do uso da inteligência artificial para simplificar processos dentro da minha esteira. Tá? Então, para formalização, eu posso ter uma leitura inteligente de contratos. E a partir dessa leitura eu já posso fazer um casamento com os documentos que são de dependência do meu onboard, né? Fazem parte do processo de onboard do meu prospect. Tá? Esses documentos eles poderiam ser classificados de uma maneira mais automática, de forma que eu conseguisse identificar se aquele documento que eu recebi, por exemplo, uma CNH ou documento de identidade de uma pessoa, é realmente o documento de identidade de alguém que tem condições de assinar legalmente por um contrato. Tá? E existe uma série de decisões semi-automatizadas que podem ser utilizadas para acelerar esse processo. Então, eu poderia já utilizar algum tipo de recurso de inteligência artificial que fizesse a leitura do contrato social, identificasse se a documentação que foi liberada é aderente, lá tenho firmas e poderes necessários para fazer essa assinatura, e evitar problemas de autenticação dentro da minha... evitar problemas de registro no meu fundo. Tá? E eu posso também colocar algumas regras de negócio vinculadas a esse processo. Eu posso também gerar um modelo, né, de cobrança onde eu tenho uma conciliação bancária que aplique conceitos de inteligência artificial para evitar alguns problemas, né, de protesto, principalmente. É muito comum nós visitarmos algumas FIDICs onde um dos grandes problemas é o protesto de títulos. O cliente já efetuou o pagamento, o sacado já pagou um título, só que aquele título acabou indo para protesto porque houve grande dificuldade lá no processo de conciliação bancária. Eu até queria fazer um paralelo, né, a respeito dessa questão de leitura de documentos, principalmente no que tange aí a questão do agronegócio. Tá? O agronegócio é um segmento específico que ele acaba movimentando cerca de um quarto do PIB. E as FIDICs, elas operam, mas só que existem lá uma série de receios, de restrições ao operar, por exemplo, com o CRA. Tá? Por quê? O CRA, eu acabo tendo uma série de fatores que vão determinar o valor daquele registro. E, por muitas vezes, o analista que faz a análise desse crédito, ele não tem o conhecimento técnico necessário para determinar qual é o valor daquele recurso. Então, a partir do momento que eu tenho o processo de extração de dados inteligentes, eu posso fazer uma série de ligações com APIs de domínio público, até mesmo com algumas APIs que têm o domínio um pouco mais restrito, para quê? Eu saber qual é o histórico de produtividade daquela área, quais são as questões climáticas que vão afetar aquela produção. Então, é uma série de conhecimentos que não são, muitas vezes, próprios do analista de crédito, da pessoa que faz aquele registro, mas são conhecimentos que eu posso agregar dentro de uma rede de inteligência artificial para auxiliar a tomada de decisão do meu processo. Tá? Isso reduz o tempo de tomada de decisão, padroniza os dados e evita erros humanos na análise da documentação do processo como um todo. Tá?
E eu até trago aqui uma reflexão, principalmente aí no setor de agronegócio, tá? Porque observa-se um movimento onde as FIDICs acabam se tornando também, atuando como securitizadoras para emissão de crédito, para emissão do CRA. Tá? Por conta disso, a esteira, né, da securitizadora é muito próxima da esteira da FIDIC e vai passar pelos mesmos problemas e, por consequência, vai ter uma grande dificuldade de mão de obra especializada para pegar e para fazer a aprovação, a liberação do crédito em tempo hábil. Tá? Então, é, qual que é o grande diferencial, né? Qual que é a grande provocação? É essa questão, né, de como nós podemos acelerar e aumentar o nível de qualidade do nosso processo de análise de crédito utilizando esses recursos de inteligência artificial. Né? Então, até uma observação. Operações com produtores de soja no Triângulo Mineiro em propriedade menores de 50 hectares com baixa diversificação de cultura, apresentam 3 vezes mais inadimplência em safras com atraso de plantio menor que 15 dias. Isso é um tipo de análise que ela leva em consideração o perfil do meu produtor, o perfil do cultivo, porque nem todo mundo é entendedor para saber que ele pode ter a safra e ele pode ter a safrinha. Né? Qual é o tamanho da área que ele tem para eventualmente ter essa safrinha? Né? E qual é a diversificação de cultura? Porque existem culturas que por exemplo, o maquinário é diferenciado, tá? A mesma, uma máquina que eu uso para colher algodão não é a mesma máquina que eu uso para colher soja. Mas se eu fizer uma adequação pequena o suficiente, eu posso usar aquela máquina. Ou seja, são tipos de conhecimento que a inteligência artificial ela pode trazer para alavancar a sua análise de crédito. Então, quando nós olhamos para os números da Semicon, por exemplo, a redução de 40% de custo de projeto, a questão hora de desenvolvimento, mas é uma questão de hiperprodutividade. Então, eu acabo trazendo um quesito de hiperprodutividade para a minha FDIC. Ou seja, eu consigo aumentar o tamanho aumentar o volume da minha FDIC sem aumentar o número de pessoas, sem aumentar grandemente o número dos profissionais aí que estão envolvidos na minha esteira de operação. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma reflexão. Tá? É uma, é uma reflexão sobre o papel do analista de crédito. Tá? Eu posso ter um tempo excessivo de análise de números. Eu trabalhei numa FDIC que era muito interessante, né? Tinha um analista de crédito que ele se considerava praticamente um robô, porque ele falava que ele analisava 90 mil títulos por dia. Né? É humanamente impossível isso. Tá? É, então, o olhar da pessoa, do ser humano, ele é muito baseado em fotografias, ele é muito baseado no momento atual da operação. Já quando eu consigo ter uma esteira com assistência de inteligência artificial, eu consigo ter uma leitura automática, não é? Não só do status atual, mas do histórico que aquele acidente tem. Eu posso identificar questões de anomalia que não tem uma relação linear, mas só que eu posso, né, identificar, compor uma cadeia produtiva onde eu tenho uma inteligência artificial que vai me auxiliar a tomar decisões explicativas, né, para minha esteira de crédito. Tá? E eu sei, né, que quando nós falamos a respeito de automatização de FDICs, muitas vezes cai aquela ilusão. Eu vou conseguir atualizar minha operação para que seja efetuada em 30 minutos. Ou então que o onboard de um prospect seja reduzido, né, de 15 dias para 3 dias. Né? É complicado porque sempre existe um fator humano. Eu sempre vou ter uma diretoria que vai aprovar o limite. Não é a inteligência artificial que vai aprovar o limite. Mas a partir do uso da inteligência artificial, eu consigo gerar insumos, eu consigo gerar insights para quê? Para aumentar a confiabilidade
do limite de crédito que vai ser concedido. Tá? Então, esse aqui é o grande diferencial e esse que é a provocação. Qual vai ser o papel do analista de crédito no futuro, né? Ou já no presente? Então, a inteligência artificial, ela não visa substituir o profissional, ela visa trazer o conceito da hiperprodutividade. É você conseguir, sim, tornar um profissional capacitado para fazer análises rápidas, tá? Você conseguir alimentar a máquina para quê? Para que as decisões sejam calibradas de acordo com o perfil da sua FDIC. Tá? E fortalecer a visão, né, da análise de crédito com as ciências de dados. Então, não seria simplesmente olhar um simples gráfico ou então olhar uma operação em si, mas ter todo um embasamento, né, formado em machine learning para auxiliar o processo de tomada de decisão. Não é automatizá-lo, é torná-lo mais produtivo, mais aderente à política da tua empresa. Tá? Então, é, o que você confiaria mais? Né? Decisões tomadas em 3 indicadores fixos, né? Ou centenas de sinais históricos, comportamentais e contextuais que podem ser trabalhados aí com a inteligência artificial. Tá? Essa é que é a provocação. Trazer ferramentas, tecnologia é algo diversos expositores podem trazer, apresentar. Mas aqui o que nós queríamos mesmo era trazer essa reflexão para que a gente entendesse onde você trabalha, onde você pode chegar e como nós podemos ajudar vocês a encaixar esses recursos dentro da tua esteira, dentro do teu modelo de operação. Bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Esse foi o conteúdo de hoje.